Olá, caros alunos do curso de Engenharia de Produção da Univesp. Estamos iniciando mais uma aula em que, nesta aula, nós temos a finalidade de apresentar a vocês um método de avaliação de investimento muito utilizado pela sua facilidade de interpretação, ou seja, ele causa menos discussões e é de fácil entendimento, né? Que é dizer se uma alternativa de investimento ou uma opção de investimento se viabiliza em função do tempo, ou seja, o que nós conhecemos como avaliação de investimento com o conceito payback significa nós olharmos essa alternativa ou as alternativas de investimento pelo tempo, ou seja, em quanto tempo eu obtenho o retorno do investimento. Nós vimos nas aulas anteriores que o valor presente líquido nós fizemos uma opção por colocar todos os capitais numa única data e analisar pelo fator monetário maior ou menor a opção. Vimos pelo método da taxa interna de retorno a mesma escolha entre um investimento ou alternativas pelo fator de taxa interna de retorno comparado à taxa mínima de atratividade. Este método, o payback, que hoje vamos apresentar nesta aula, é em função do tempo, ou seja, em quanto tempo nós temos o retorno de um investimento entre uma opção ou alternativas que nós temos que escolher. Então, só para a gente se localizar, estamos no nosso módulo aqui de Engenharia Econômica e estamos com os métodos de avaliação de investimento. Já vimos a taxa interna de retorno, valor presente líquido, e hoje estamos com o conceito de payback e nós temos duas variações conhecidas, o simples e o descontado. Vamos ver cada uma delas com exemplo. Muito bem, o que é o payback, então, propriamente dito? Consiste na determinação do prazo. Então, o fator tempo é o que interessa neste critério, nesta forma, nesse método de avaliação. Ou seja, a minha unidade de referência é o tempo, ou o número de períodos em que eu vou ter que esperar para ter a recuperação do capital que eu vou investir. E como eu posso analisar isso? De forma simples. E o que seria isso? Considerar a taxa de juros nula, isto é, igual a zero. É como se a gente não reconhecesse nesta análise que nós temos valor do dinheiro ao longo do tempo. Tá? Então é isso. Ele é simples porque a gente trabalha com valores nominais. E nós sabemos que isso não é muito recomendado, porque nós assumimos o conceito de que há valor para o dinheiro ao longo do tempo. Então vocês vão perguntar, mas por que então se discute o conceito disso? Pela facilidade. Por incrível que pareça, é muito comum em alguns tipos de negócios que não exige tanto requinte de cálculo, nós encontrarmos tomar decisão ou discussão entre alternativas se comparando fluxo de capitais pelo valor nominal. E aí se faz uma conta pelo valor nominal e aí nós temos a situação de não reconhecer uma taxa de juros que remunera o capital ao longo do tempo. Né? Então, por isso que em toda a bibliografia, em toda a situação de, digamos assim, de apresentação de conceitos sobre o payback, ou seja, a determinação de uma alternativa de investimento pelo fator tempo, né, com essa situação. E aí nós temos a outra variação. Nós reconhecemos que o dinheiro tem valor no tempo e, portanto, não nos interessa trabalhar com um fluxo de capitais e conhecer em quanto tempo ele vai me dar o retorno sem considerar uma taxa de remuneração do capital, uma taxa de juros que eu vou considerar, né, inclusive alinhada à taxa mínima de atratividade que nós já vimos anteriormente nos outros métodos. Ou seja, a minha taxa de juros não precisa ser necessariamente a taxa mínima de atratividade. Já falamos que elas podem ser diferentes. Né? A opção de uma empresa analisar só pela taxa de juros é dela e de mais ninguém. Então, e da mesma forma que é dela a prerrogativa
dela eleger qual é a sua taxa mínima de atratividade. Então, não existe uma regra única e que todos têm que seguir no conceito de taxa mínima de atratividade e taxa de juros, né? Taxa de juros é regulada pelo mercado, então não é uma imposição de uma lei ou de uma pessoa, é a composição de atuação no mercado é que acaba definindo a situação de taxa de juros, e taxa de juros é uma consequência da lei de oferta e procura do dinheiro. Isso também não consegue se modificar. Então, se há mais oferta de dinheiro, há uma queda de taxa de juros. E o contrário também é verdadeiro. Então, se estabelece essas condições e temos essas taxas envolvidas no fluxo payback descontado. Então, vamos para o nosso exemplo de um payback simples. Então, vai ser muito fácil vocês perceberem por meio deste fluxo de capitais que ocorre ao longo de 5 períodos, onde no primeiro momento, ou seja, no momento zero desse fluxo, nós temos um investimento de 60 mil. Percebam pelo sinal. Então, o investimento diferente do fluxo de benefícios, para demonstrar que isso é num sentido e os demais estão em outro. Então, investimento de 60 e 5 benefícios de 20 mil. Então, quando eu estou falando de analisar um fluxo com taxa de juros igual a zero, eu vou tendo a referência nominal sem nenhum cálculo adicional. Por isso que não tem aqui nenhuma fórmula, nada mais do que a representação por meio de uma planilha da representação gráfica de fluxo de capitais que nós temos apresentado regularmente nas nossas aulas. Essa é uma outra situação. Eu posso também representar um fluxo de capitais por meio de uma tabela, de uma planilha, né? E graficamente nós já chamamos a atenção de vocês nas outras aulas. Muito bem, então não há taxa de juros, 60 mil é o fluxo de capital acumulado na data zero, quando eu estou fazendo o investimento. Aí passa o primeiro período, primeiro ano, o primeiro mês, enfim, o primeiro período em que eu recebo o benefício de 20. Ora, se eu tinha um capital de 60 e agora tenho um benefício de 20, significa... Se eu tinha um capital de 60 e tive um benefício de 20, significa que agora eu reduzi em 20 mil ao equilíbrio entre o aplicado e o resultado final. Passou mais um período, mais um benefício de 20. Eu tinha um acumulado negativo de 40, agora entrou 20, tenho menos 20. Mais um período, no terceiro período, mais um benefício. Eu tinha negativo 20, agora entrou mais 20. Portanto, zero agora de fluxo de capital acumulado. Ou seja, eu descobri aqui qual é o prazo que eu vou ter que esperar para recuperar os 60 mil que eu investi num determinado momento, numa determinada data zero. Ou seja, a partir do terceiro período, eu começo a ter a acumulação de benefícios em que eu começo efetivamente a ter um retorno do capital investido. Eu não estou falando aqui com taxas, portanto, até o terceiro período foi no 0 a 0. Daqui para frente eu começo a ter um superávit em relação ao investimento feito. E a lógica também, a partir daí, é somar pelo valor do benefício nominal. 20 mil no ano 4, ou no período 4, mais 20 mil no período 5, ou seja, eu termino o ciclo de investimento entre o valor que eu investi e os benefícios gerados em 5 parcelas anuais ou semestrais ou por período, né? Nós temos um resultado de que esse investimento de 60 vai dar um retorno total de 40 mil.
e ele empata entre investimento e benefício no terceiro ano. Ou seja, se eu não considerar nenhuma taxa de juros, é muito simples, né, entender como funciona a escolha de uma alternativa pelo prazo de retorno. Então, isso é muito comum, muitas vezes, se colocar na decisão, por exemplo, alguém deseja abrir uma franquia e o franqueador diz que você retorna com capital em 2 anos. Muito bem, então nós precisamos analisar se quando o franqueador diz que nós vamos ter o retorno do investimento que vamos fazer na franquia, ele está dizendo 2 anos, ele está fazendo uma série desta forma simples ou na que nós vamos ver no próximo exemplo. Será que ele está considerando o valor do dinheiro ao longo do tempo quando ele me afirma que o retorno será em 2 anos? Precisamos perguntar a ele, porque se ele estiver fazendo esta conta, né, nós estamos correndo um risco de não ter o nosso capital devidamente remunerado. Então vamos ver um exemplo, por meio de um exemplo, o conceito de payback descontado, né? E também não é muito complexo, mas eu preciso ficar atento às informações e agora sim eu vou ter que trabalhar com uma taxa mínima de atratividade. Então nos nossos cálculos vai aparecer o conceito de valor do dinheiro no tempo, como vimos em todas as situações anteriores à aula de hoje. Então, desde que assumimos que conceitualmente o dinheiro se modifica ao longo do tempo pelo seu valor aquisitivo, pela sua capacidade e oportunidade de outras utilizações. Nós estamos trabalhando com isso e vamos continuar sendo fiel a esse princípio. Então aqui o caso é bem simples, é um veículo que vai ser adquirido por um valor, 52.500, ele vai realizar serviços, digamos que eu não fizesse o serviço de transporte, né, e que ele estava contratado por 17.500. Agora eu vou comprar o veículo para fazer esse serviço de transporte. Então, eu faço esse investimento e economizo o pagamento para terceiros de um valor de 17.500 referente a serviços de transporte. Eu analiso essas opções mediante uma taxa mínima de atratividade de 12% ao ano. É um critério deste empreendimento. E mais, por ser um veículo, eu sei que no final dos 5 anos, que se pede para analisar aqui, o veículo vai ter um valor de revenda, um valor residual. Então, no final, se estima a venda desse veículo por 10.500. Muito bem. Então, em quanto tempo esse veículo que eu vou comprar se amortiza mediante a substituição de contratação de serviços para terceiro? Então, esse é o problema. Então, eu poderia fazer a mesma coisa sem considerar a taxa de juros igual, e considerar a taxa zero, igual nós vimos no exemplo anterior. Mas a gente sabe que isso tem um viés de conceito que não nos interessa fazer. Então, vamos fazer o cálculo? O cálculo tem que levar em consideração o investimento líquido. O valor do investimento líquido é o valor do veículo menos o valor residual na data zero. Ou seja, eu estou pagando pelo veículo 52.500, mas depois de 5 anos eu vou vendê-lo por 10.500. Muito bem, esse 10.500 lá na data 5, quanto representa na data de hoje? Porque eu tenho capitais, eu tenho que ou levar esse valor do veículo para a data do valor residual ou trazer o valor residual para a data do investimento. Então a nossa opção sempre é trabalhar com o valor presente líquido. O valor no momento que eu estou decidindo, ele é muito mais seguro ser observado do que se eu estiver analisando uma situação no futuro. Então, faço a substituição das informações e vou encontrar que o valor presente líquido ou o investimento líquido, nós temos equivalente a 46.542,02. Ou seja, a compra em si do caminhão é um investimento
né, a valor presente de 46.542,02. Tá, mas não é isso que eu quero saber. O que eu quero saber é em quanto tempo eu comprar esse veículo, substituir a contratação de serviços de transporte, vai se equiparar. Então, eu vou para o processo da equação com as informações que eu tenho. E aqui a nossa fórmula de valor presente líquido de uma série de benefícios, ou uma série uniforme de benefícios, é a equação matemática que vamos utilizar. De forma que eu conheço o valor líquido, né, o valor presente líquido, o PMT, que é as parcelas de benefício, e, por último, a taxa mínima de atratividade. Então, qual é a variável não conhecida? O N, ou seja, o tempo de retorno que eu tenho. Fazendo os cálculos matemáticos aqui, né, com a situação da fórmula, eu tenho que trabalhar por interpolação ou logaritmo, e fazendo esta equação se fechar, e é possível, porque eu tenho uma incógnita somente, então não tem problema. E nós vamos chegar então a que o número de períodos em que eu vou ter que aguardar o retorno mediante a 12% taxa mínima de atratividade são 4 anos. Ou seja, somente a partir do 4º ano, ou seja, se a vida útil do veículo são 5 anos, nós vamos ter efetivamente um superávit de investimento, porque até então eu estou atendendo a minhas situações de exigências de remuneração de investimento, com uma taxa mínima de atratividade. Ou seja, nós temos sim um valor presente líquido maior que 0, temos uma taxa maior do que 12, como vimos nas aulas anteriores. E isso só acontece após 4 anos no tempo. Até o 4º ano, a decisão do investimento ainda não se viabilizou. Então, com isso, nós temos o encerramento. Iríamos trabalhar 3 métodos e estamos com eles devidamente agora apresentados e exemplificados. Valor presente líquido, taxa interna de retorno e payback simples e descontado. Vamos sempre para as recomendações finais, que toda aula exige um esforço de seguir nos conceitos, esse seguir os passos por meio de exercícios resolvidos, exercícios propostos, se apoiar num dos nossos livros recomendados na bibliografia, sempre vai gerar possíveis dúvidas e talvez haja necessidade de ser esclarecido ao longo das aulas e ao longo do bimestre. Portanto, é essencial que vocês assim o façam, essas atividades, gerem dúvidas, porque através das dúvidas, por meio dessas dúvidas, vocês vão conseguir avançar no conhecimento e atingir o nosso grande propósito de serem especializados em gestão financeira, que esse é o nosso grande propósito. Tenham um bom ciclo de atividades, tentem consolidar o que vimos até esta aula de hoje e temos certeza que os próximos assuntos que teremos à frente serão muito mais tranquilos e com as dúvidas sanadas vocês vão com certeza ir passo a passo se tornando mais especializados em matemática financeira e engenharia econômica. Muito obrigado e até a próxima aula.